Fala, gente boa! Bom, eu tinha encerrado, né, o vídeo anterior falando um pouco sobre o hospital e maternidade Dona Helena, né? Essa foto aqui, tá, infelizmente não consta a data que ela foi batida, né? A única informação que se tem, tá, é que ela foi batida nos anos 20, né, na década de 20, né? Essa foto aqui de baixo, que vocês estão vendo, tá? Irei aproximar mais a foto, né? Isso aqui a princípio, tá? Isso aqui era o Hospital Dona Helena, né? Repetindo, essa foto aqui que vocês estão vendo é dos anos 20, tá? Eu tenho uma outra foto também da década de 20, batida nos anos 20, tá? Essa aqui já é uma foto da Dwight Schul, né? Que foi o local de fundação, né? O local em que oficialmente foi criado o que hoje é o Hospital e Maternidade Dona Helena, né? Então aqui a Dwight Schul, na escola alemã para vocês, né? Em foto dos anos 20, tá? Tem, como eu estava dizendo, né, o Dona Helena ele foi criado em 1916, né, e o prédio, tá, aquele prédio ali que vocês, cuja foto, né, vocês acabaram de ver, ele ficou pronto em 1917, tá? Esse terreno onde hoje funciona o hospital, né, o Dona Helena, ele era um terreno pertencente aos Lepper, a família Lepper. Então os Lepper acabaram doando esse terreno, né, para que fosse construído esse prédio, tá? E, pasmem, a princípio, Dona Helena, ele não foi um hospital, ele foi um asilo, ele foi uma mistura de asilo com jardim de infância, tá? A princípio, quem cuidava da criançada era a Clara Borschein, tá? Então, essa mulher, né, a Clara Borschein, possivelmente era parente, né, do nosso querido e amado prefeito Adriano Silva, né? Repetindo, ela, né, quem a princípio cuidava das crianças, né, cuidava do jardim de infância, e quem cuidava dos idosos, dos velhinhos, né, do pessoal do cabelo branco, eram as irmãs diaconisas, né, uma irmã diaconisa, como que eu diria a você, seria uma mistura, né, de uma religiosa com uma mistura de uma freira com uma enfermeira. Seria mais ou menos assim, algo assim, tá? Todas essas irmãs diaconisas que cuidavam dos velhinhos, tá? Elas eram alemãs, né? E antes mesmo do Dona Helena ter sido oficialmente criado, isso já desde 1914, já havia uma mulher, tá? Que era a Ina Reuter, né? Reuter, não sei se essa é a pronúncia correta do sobrenome da dita cuja, né? Ela ia de casa em casa, tá? E atendia os doentes, né? Essa mulher, né? Essa Ina, né? A irmã Ina, quem já realizava esse trabalho social que mais tarde o Dona Helena viria a realizar, tá? Só que, né? Algum tempo depois de ter sido oficialmente criado, né? Algo que eu já ia me esquecendo, tá? Esse prédio ali que vocês acabaram de ver, né, cuja foto vocês viram, né, ele era conhecido, né, informalmente como Helenenhain, ou seja, Vila Helena, né? Como eu já ia começando, né, a explicar, né, um menino, né, não se sabe a identidade desse menino, só se sabe apenas que ele era um morador da Estrada da Ilha, tá? Ele veio a ser atendido pelo Norberto Bachmann, né, o popular Beto Mineiro, sobre quem eu expliquei na semana passada, tá? Então, esse menino, ele acabou sendo o primeiro paciente da história do hospital do Dona Helena, né? Aos poucos, aos poucos, vários doentes, né, e vários partos vieram a ser realizados naquele local ali da foto que vocês viram, tá? Então, só em 1921, 5 anos após ter sido criado, é que o Dona Helena, enfim, ele foi oficialmente transformado em um hospital, tá? Só em 1927, tá, é que foram construídas as primeiras salas de cirurgia, né? E nesse meio tempo, em 1923, foi inaugurado um outro prédio, tá? Esse outro prédio é um prédio anexo àquele prédio original que vocês viram, né? Esse prédio anexo, ele era conhecido como Helenenstift, né? Que significa Instituto Helena, né? Então, nesse segundo prédio, nesse prédio anexo, é que aconteciam as cirurgias, né? Era o hospital propriamente dito, né? Esse outro local, onde era o jardim de infância, o asilo, ele era um local também de moradia das irmãs diaconisas, né?
Como eu já tinha comentado na semana passada, primeiro médico-chefe, né, primeiro médico da história do Dona Helena, foi justamente o Norberto Bachmann. Inclusive eu mostrei naquela ocasião, né, uma foto daqui da equipe médica, né, uma das primeiras equipes médicas do Dona Helena, né. Acho que vocês estão reparando aqui que tem um senhor, né, tem um cara alto, né, esse cara aqui que eu estou apontando, né, não sei se a visualização está boa, né, aqui para vocês, né, mas vocês podem reparar que existe um cara alto, né, um cara que aparece no meio da foto. Esse cara, né, é justamente o nosso amigo Beto Mineiro, né, Norberto Bachmann, né. Bom, eu tinha dito que em 21 ele foi transformado em um hospital, né? Só em 1938 é que o Dona Helena ele recebeu o seu primeiro aparelho de raio-x, né? Curiosamente, quem conseguiu esse aparelho para o hospital foi um, entre aspas, caboclo, né? Que foi o doutor Davi Ernesto de Oliveira. Davi Ernesto de Oliveira, que foi um médico bem conhecido, um médico bem afamado, bem conceituado de Joinville nos anos 40, 50 e 60, né? O Davi Ernesto de Oliveira, inclusive, chegou a ser vereador, mas ele não chegou a completar no mandato dele, tá? Então, eu tinha dito que aquele prédio, né, onde começou a funcionar o hospital, ele foi inaugurado em 1923, né? E no arquivo histórico de Joinville existe uma planta, né, a planta original desse prédio, tá? Em 1925, 2 anos depois que esse prédio anexo ele ficou pronto, né, veio a ser inaugurado, já tinham sido internadas 646 pessoas nesse local, né? E haviam ocorrido 372 cirurgias, né? Aqui vai uma rápida curiosidade, né? Em 1939, né? No Dona Helena, 613 pessoas foram internadas, isso ao longo do ano de 1939, né? Aconteceram 190 cirurgias, 271 exames, né, de raio-x, 268 exames ultravioletas, 72 partos aconteceram no Dona Helena em 1939 e, infelizmente, 17 pessoas acabaram indo a óbito no Dona Helena ao longo do ano de 1939. Tá? A título de curiosidade, as principais doenças, né, dos pacientes do hospital nesse ano de 39 foram a tuberculose, disparado, né, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a pneumonia. Em terceiro lugar, a malária. Aliás, minto, a principal causa, né, de internação foi a malária durante muito tempo, até os anos 40, dos anos 50 talvez, né? A malária foi uma das principais causas de óbitos em Joinville, né? Foi uma verdadeira epidemia, né? Que atacou Joinville, né? E além dessas doenças, de tuberculose, da pneumonia, da malária, houve casos de pacientes que tiveram tétano, né? E pacientes com difteria e pacientes, né? O mesmo número da malária que sofriam de problemas neurológicos, né? Isso inclui epilepsia, né? Bom, assim, vendo esses números, né? Número de internados, número de cirurgias, aparelho raio-x, né? Vocês devem estar pensando, né? Que lá em 39, nessa época, lá no final dos anos 30, né? O Hospital Dona Helena estivesse super bem, né? Já fosse, né? Talvez até já fosse algo bem parecido com o que ele é hoje, né? Que é possivelmente um dos maiores, um dos melhores hospitais privados do Brasil, né? Não, muito pelo contrário, tá? Como o Dona Helena era um hospital muito ligado à comunidade alemã da cidade, né? Inclusive se falava alemão internamente, né? Tanto entre os pacientes quanto os médicos, né? Os funcionários do hospital, praticamente todos eles falavam alemão, né? Em 1938 isso foi proibido, né? E em 38, no dia 17 de junho de 1938, os estatutos do Dona Helena eles acabaram sendo modificados, né? Um médico que era o Orestes Procopiap, ele foi nomeado pelo governo brasileiro, né? Como diretor do Dona Helena, tá? E a Maria Pimpão, sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir, o nome da fera era Maria Pimpão, tá? A nossa gloriosa amiga Pimpona, ela foi nomeada pelo governo diretora de enfermagem.
Bom, infelizmente a administração do hospital sobre intervenção do governo foi péssima, tá? O hospital Dona Helena esteve prestes a fechar as portas, tá? Inclusive em 1944, Norberto Bachmann, né, o próprio Norberto Bachmann, o João Colim, sobre quem eu comentei no vídeo da semana passada, e o Henrique Meyer, tá? Esses três caras, Henrique Meyer, Norberto Bachmann e João Colim, eles chegaram a propor a transferência do Dona Helena, da comunidade evangélico-luterana de Joinville, para o município. Então, o que vocês acham? Isso em 1944. Então, o que vocês acham que aconteceria com Dona Helena se ele hoje pertencesse ao governo, ao município de Joinville? Seria melhor do que ele é hoje? Seria uma referência no atendimento hospitalar, público hospitalar no Brasil? Enfim, o que vocês acham? Mas, enfim, opiniões à parte, tá? Obviamente, isso acabou não acontecendo, tá? Durante um certo tempo, o Hospital Dona Helena, ele não funcionou, ele acabou sendo reaberto no dia 9 de março de 1946, tá? Em 46, né, a época que, como eu acabei de dizer, da reabertura do Dona Helena, o diretor do Dona Helena era o Otto Lepper, tá? Em 49, tá? O Norberto Bachmann, ele deixou de ser o médico responsável, tá? O médico-chefe do Dona Helena, ele acabou sendo substituído pelo João Schlemm, tá? Em 49, pela primeira vez, o Dona Helena ele se tornou um hospital superavitário, ou seja, ele, pela primeira vez, isso em 1949, ele rendeu lucros, né? E nessa época, 49, minto, isso já em 1956, tá? O Dona Helena, ele passou a ser administrado, ele passou a ser mantido, né, por uma entidade que era a Associação Beneficente Evangélica de Joinville. Então, essa entidade, a Associação Beneficente Evangélica de Joinville, repetindo, a partir de 1956, passou a ser a responsável pelo hospital. Então, a partir dessa época, a partir de 1949, é que o Hospital Dona Helena, ele passou a ser, digamos, uma instituição hospitalar mais profissional, né? Então, aí em 49 é que teve início, né, esse processo de transformação e de profissionalização do Dona Helena, né? Em 1962 foi construído um local, né, um prédio anexo, que era exclusivamente apenas para as crianças, né? E a partir de 1964, o hospital ele passou a passar por uma série de ampliações, né? Vários prédios anexos eles passaram a ser construídos, né, a partir de 1964. E na data que eu não revelarei qual é, esse mal acabado que está conversando com vocês nasceu lá, né? Então, com muito orgulho, eu com muito orgulho digo que nasci nesse hospital, nessa verdadeira instituição centenária, né? E que é uma instituição de referência que foi criada, né, pela gloriosa Helene Dorothea Trinks-Lepper, né? Que hoje batiza a ponte metálica, né? A famosa ponte metálica que fica ali quase na frente da Lepper, tá? Então, esse foi o cardápio histórico da semana, né? Contei para vocês um pouco, né, da história da Helene, né, da famosa Dona Helena, né? E um pouco também do próprio Hospital Dona Helena, né? Obviamente tinha muito mais coisas, né? Há muito mais informações, muito mais fatos a respeito do Dona Helena, né? Só que teria que gravar um documentário, não um vídeo, né? Mas enfim, vou ficando por aqui, né? Mais uma vez eu agradeço o carinho e a atenção de todos vocês, né? E como sempre, e tradicionalmente, fui!